Então, tipo assim, rapidamente eu conectei que ele estava pulando cerca. Aí eu falei assim, pô, tem essas vantagens, tem esse benefício. E aí eu falei assim, e outra coisa, se eu quiser viajar para outro lugar, tem. Só que, cara, assim, o ser humano, ele sempre aprendeu, e esse é um dos problemas também de muitos homens, ter tudo na mão. Entendeu? Ser vendido essa ideia que tudo aquilo que ele deseja, ele vai ter tudo na mão. E não é assim, gente. Não é assim. Quando vem na mão, e o homem às vezes não consegue fazer essa comparação, é geralmente um golpista, geralmente uma pessoa de mal intenção, é geralmente uma pessoa querendo se aproveitar de alguma coisa. A naturalidade das coisas, pelo que eu entendo de relacionamento, ela é mínima. Infelizmente. Ela é mínima. Geralmente é golpe. Tá? Geralmente é a pessoa com mal intenção. Entendeu? Principalmente com alguns indícios, tá, gente? Eu não quero aqui tornar aqui uma questão radical, tá? Então, eu falei isso com eles, desse modelo privado. Pô, você pode conhecer o tal lugar, você pode conhecer e ver outras coisas. Se você não quiser mais voltar com a pessoa, você viaja com uma outra pessoa. Você não perde a amizade, você não perde aquela coisa toda. A dificuldade que muitos homens eles têm de se adaptar a essa realidade, e a dificuldade de reconhecer o que? A verdade. A verdade, porque muitos, quando vão pular a cerca, pegar a mulher do outro, a mulher não faz isso por ela mesma, se fosse para pular a cerca. O homem faz coisas que muitas vezes a mulher não faz, e ele não coloca isso na sua avaliação. Ah, não, eu quero a mulher aqui do bairro, eu quero aquilo. Cara, você vai ter que procurar, você vai ter que se movimentar. Entendeu? E o que acontece muitas vezes é os caras se adaptar àquela realidade porque não tem mulher bonita para todo mundo. É o que acontece, tá? Bom, já falei bastante desse tópico, esse vídeo vai ficar muito longo. Eu vou ter que dividir em várias partes, mas é um modelo privado. E outra coisa também que é importante ser falado, que na questão das oportunidades, a qualidade baixa. Entendeu? Muitas vezes, quando o cara procura e vê que não tem muitas oportunidades, acontece muito a questão da pessoa se adaptar, se sujeitar àquela realidade, porque ele não conhece e ele perde muito tempo da sua vida dele sem entender como funcionam as coisas. Então, a força que ele gasta, a disposição que ele gasta, a saúde que ele gasta, o dinheiro que ele gasta, ele acaba sendo um desperdício. Porque ele não tem conhecimento que o modelo que a gente está vivendo é um modelo que priva as pessoas, que limita as pessoas. Então, se ele colocar uma régua muito alta, evidentemente que ele vai apanhar, porque ele vai ter que se esforçar muito. E o ser humano, muitas das vezes, nessa relação comercial de dinheiro, muitas das vezes, quem está lá em cima muito procurado, ele não é recíproco. Ele vai colocar suas exigências. Das duas é uma, ou ele vai lutar para poder conseguir cumprir as exigências dela, ou ele vai mentir. A grande maioria mente, engana. Porque chega uma hora que ele não consegue suportar as exigências, tá? Isso também é um outro efeito das poucas oportunidades, tá? E também, isso é importante ser falado, que as poucas oportunidades também deixam o ser humano irracional, tá? Não existe manual, não existe explicação, ele não tem condições de saber o que está acontecendo, tá? Então deixa ele pouco irracional porque ele não sabe lidar com aquelas questões, tá? E ele vai ter que, de uma certa forma, se sujeitar àquelas realidades, tá? Isso é interessante ser falado. Olha, esse vídeo aqui vai ficar longo, né? Mas é um conteúdo bem profundo, bem diferenciado, coisas que geralmente vocês não vão conseguir ver, achar e aí assimilar para a vida de vocês, porque são algo bem específico e pouco falado, né? Tá? E pouco percebido, né? Eu vou para outro próximo tópico, que é um modelo de disputa, tá? É um modelo de disputa. Provavelmente vocês já viram muito
uma mulher e 10 homens, uma mulher e 7 homens, um homem e 4 mulheres, uma mulher e 15 homens, um homem e 15 mulheres. Provavelmente vocês já viram muito. E, gente, assim, eu vou falar aqui algumas coisas que é a parte mais grave desse modelo, tá? É a parte mais problemática e que pouco é ser falado, tá? Não é só conseguir conquistar a pessoa que é super disputada, tá? Que é uma parte do processo. Manter é um grande problema. É uma grande dor de cabeça. Porque você conseguiu chamar atenção, atender o que ela deseja ou fazer ela aceitar aquilo que você quer para ela, mas você tem 5, 10, 20 pessoas querendo ter a mesma oportunidade. Então você vai ter uma vida bastante agitada, bastante atribulada, bastante assim de insegurança, porque sempre são pessoas tentando oferecer o melhor deles ou delas. Essa é uma das problemáticas que acaba acontecendo. Por isso que tem muito ciúme, muita briga de casal, porque a pessoa ela vai como o coletivo pensa e ela não para raciocinar os efeitos que isso vai ter para a vida dela e como que isso vai mexer nas estruturas da vida dela e na sua convivência, nos seus afazeres que ela vai ter. Então, por isso que acaba tendo muito ciúme, muita briga, muita desavença, porque a pessoa ela não pensa, né? Esse modelo de disputa também cria um valor para quem é buscado. Geralmente, os seres humanos eles passam a ser mais criteriosos, eles passam a ser mais exigentes para poder ter um determinado relacionamento. Então, só beneficia quem está lá no topo, né? Eu me lembro que quando eu era mais jovem, eu sempre falava com meus colegas, gente, isso aqui é uma loucura, isso aqui é uma doideira, tá? Porque você vai se esforçar, você vai se esmerar, aquela coisa toda, e muitas das vezes essas pessoas são inacessíveis. É melhor abaixar a exigência, é melhor abaixar o critério, é melhor criar o seu modelo de pessoas ideais para você, porque isso vai dar dor de cabeça. O cara tá lá em cima lá, mas tá mentindo, tá enganando, tá passando focatrua. Ele pega a mulher de boa aparência, tem o seu momento de saciedade e depois pula para outra. Você vai repetir o mesmo erro dele, porque se você quer ter vida solteiro, tem que ser honesto com a pessoa. Ainda que a pessoa rejeite, ainda que a pessoa não aceite, tem que ser honesto. Eles ouviam eu? Não. Ia lá e repetia os mesmos erros. Isso quando conseguia. Voltava para trás, dava problema. Existe sim, de fato de verdade, uma dificuldade de reconhecer a verdade. Não tem filé para todo mundo. Ainda que se pega uma pessoa de boa aparência, tem um relacionamento de uma boa aparência, não significa que você vai estar saciado, satisfeito. Porque é um modelo de competição. E aí a gente vê, assim, muita barbaridade, muita coisa assim irracional, muita anormalia, pelo ser humano não pensar, não raciocinar. Entendeu? Não raciocinar. Por quê? Porque o cara, ele entra dentro de um funil ao qual existe um efeito na vida dele. E que ele, muitas vezes, ele vai ignorar não só os sinais, como os alertas. Porque ir contra esse pensamento, como aconteceu comigo, é desagradar o coletivo, é desagradar, é bater de frente com um pensamento já formado por outras pessoas. E que os erros são os mesmos, tá? E eu me lembro muitas vezes que eu conversava com algumas pessoas, não mais com meus colegas tanto, e era motivo não é nem de discussão, né? Muitos compreendiam, aceitavam, mas tipo, ficava naquela situação, cara, o que eu vou fazer? O que eu vou agir? Entendeu? Por quê? Porque elas foram ensinadas a viver pela cabeça dos outros. E não ter as suas próprias ideias, não ter os seus próprios modelos. Eu me lembro que quando eu falava para alguns colegas,
aí pessoal, eles falavam assim, mas pô, olha o tipo de mulher que você fica, olha o tipo de pessoas que você fica. Porque não era aquelas pessoas perfeccionistas, perfil impecável, aquela símbolo de desejo de um coletivo que só vai gerar briga, porrada e conflito. Aí eu pegava e falava para eles assim, gente, se você está lutando por uma mulher e tem 10 brigando por essa uma mulher, a resposta é simples. O resultado é briga. É melhor abaixar a régua e ter aquilo que eu quero, que eu desejo, independentemente se o meu interesse vai contra o conflito do coletivo, do que ficar com uma mulher, tentar lutar por uma mulher com 10 homens. Cara, vai dar briga. Vai dar desavença, vai dar estresse. Entende? Vai dar problema. E aí, esse é o problema que a gente chega nessa questão dessa concorrência. O cara não consegue mudar o destino. O cara não consegue mudar o roteiro. Ele fica preso. Entendeu? Porque foi aquilo que ele foi ensinado. Ele nunca foi uma pessoa que teve os seus próprios desejos, os seus próprios critérios, os seus próprios ideais, os seus próprios caminhos. Ele sempre foi pessoas influenciadas por outros pensamentos.